Eu não arrisco a falar mais nada como verdade, sabe? A verdade pra mim nem existe mais. Eita! Aí, cara, Caralho. estamos aí no pós-modernismo. Mas eu acredito mesmo nisso. Eu Que tinha a verdade quando não eu jogava. existe mais? Que a verdade não existe mais? É. Caralho. Caralho, cara, mas eu discordo tanto de você. Vamos conversar sobre isso? Um pouco? Não, mas a gente pode Por que você discordar. acha que a verdade não existe mais? Eu acho que ela existe, mas eu acho que ela é tão volátil como, assim, Mas tu não acha que tem uma verdade que é universal, que é tipo, tem o que é certo, assim, no último, diminuir o máximo possível. Eu acho que tem. E aí tem o certo e o errado ali. Acho que tem uma. A A gravidade. É uma verdade universal. De Mas tem várias. Então, mas até várias a gravidade, né? A gente não tem conhecimento. Nossa, olha onde eu entrei. Mas velho. é isso aí que a Vamos, gente é quer, isso aí, vai. bora. Mas a gente ainda não tem conhecimento suficiente sobre buracos negros para entender o tamanho da influência dos buracos negros no conceito de gravidade. Então, até a gravidade pode ser um conceito volátil, sabe? Pode ser um verdade. conceito de múltiplos entendimentos. E Mas eu queria múltiplos falar entendimentos. isso sobre você, na verdade, que eu acho muito legal do Monark. Quando eu falei que eu sou seu fã, que eu te amo, é de verdade. Sério? Porque eu acho que, tipo, tem algumas coisas que o Monark fala que são muito polêmicas, que várias coisas que eu discordo, tipo o bagulho do cachorro lá. Pau no cu dos cachorros. Tipo, pau no cu dos cachorros, eu não acho que pau no cu dos cachorros. Não, mas é que o pau no cu dos cachorros é pra onde foi reduzido. Sim. Não foi assim que foi dito e tal, mas foi uma coisa que eu discordei desde o princípio, mas que eu sei separar a parte que eu discordo, botar de lado e ver o valor naquilo ali. Que eu vejo muito valor no Monark por ele ser ele, sabe? Isso aí ninguém pode E negar. ali ele tava sendo ele, e eu já vi muitas vezes ele falando coisas que ele fala assim, gente, eu tô falando porque é o que vem na minha cabeça, mas não porque é verdade absoluta. Tipo, você tá... entender que você não detém verdade alguma e que por mais que você pense de alguma maneira, você tá disposto a compreender o outro lado, isso é belíssimo, cara. Sim, Isso é muito foda. E eu vejo isso em você. E eu acho isso muito legal mesmo, porque é o que permite a gente evoluir, né? Justamente a mutação... Se não fosse a mutação, a gente seria micróbios ainda. Verdade, verdade. Então a gente tem que sempre estar disposto a mudar e entender que, né... Aí o Flow foi um pouco pensado nisso também, cara. Tipo, a gente queria poder explorar aqui um lugar onde as coisas convergem. Todo mundo se une e sai o Flow, tá ligado? Claro. Uma das paradas mais gostosas que eu gosto de... O comentário mais gostoso que eu gosto de ver é sempre... Caraca, o Flow mudou o jeito que eu via o mundo. Porque assim, eu ouvi pessoas falando... Porque eu gostava do Igor ou porque eu gostava do Monark, aí tinha um cara ali que, beleza, vou ouvir. E aquele cara me mostrou uma outra visão de vida. Porque, cara, a verdade é que cada um tem uma visão da vida baseada nas próprias experiências. Que, pô, por exemplo, sentou o Skylab aí. O Skylab, ele tem uma origem completamente diferente da nossa. Então ele vai falar umas paradas que é verdade. Que vai te abrir uma porta para um horizonte completamente desconhecido. E você consegue ver uma pessoa, o outro lado da pessoa que você está acostumado a ver isso aqui. Só que as pessoas, elas são complexas, né? E tem por isso que eu tenho um negócio que eu faço, quem me acompanha sabe, que eu gosto de ver coisa ruim. Eu gosto de ver coisa ruim, eu gosto de ver coisas que eu não gosto. Entendi. Tu gosta de ver coisas que tu não gosta. Exato. Mas é justamente pra buscar entender o outro lado, sabe? Não é simplesmente porque eu sou retardado de ver coisa que eu odeio, né? Mas existe um certo prazer, um fascínio da minha parte por entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Mas tem muita beleza no tosco também. Claro, muitas, até porque senão não seria nada, sabe? Eu sou tosco. A minha existência é tosca. Relativamente. Não, mas isso não é uma coisa ruim. Um humor escrachado, engraçado. Isso mas não é uma coisa tosco. ruim, isso não é uma coisa ruim. Dependendo E quando eu falei, do ponto de vista, eu posso ser tosco, você... eu e sou quando tosco eu pra caralho, falei, quando eu né? falei que a Nesse verdade não existe, é uma frase meio forte que pode levar a múltiplas interpretações. A verdade existe, mas a verdade é volátil. A verdade absoluta, ela é um conceito muito E aí o Monark vai mutativo, discordar sabe? de você. Não, eu concordo. A verdade absoluta é um conceito que nos foge. A gente realmente não tem contato direto com a Eu acho que é um verdade debate muito mais complexo do que entender se você tá certo e eu tô errado. Mas eu acho que os dois pontos podem coexistir, sabe? Valeu.
Sim, com certeza. E eu acho que, tipo, na minha opinião, existe a verdade absoluta, a verdade universal. Existe, só que ela pode aquilo mudar. Que é, não sei se pode, no sentido... Por exemplo, existe a gravidade, existe as forças do magnetismo, como as moléculas se interagem, essas porra aí, do universo, que é uma coisa que é como o universo... Tá sendo seguida à risca até o dia de hoje. Exato, eles não são mutáveis. Eles seguem a mesma lógica desde o princípio. E eu acho que essa lógica fundamental do universo é o que molda as nossas interações sociais. Sim. E tudo parte daí, né? E como parte de um ponto fixo, a forma com que ele molda segue um padrão, segue uma lógica. Então, dentro dessa lógica, existe um direcionamento. Caraca. E eu acho que, tipo, por mais que... E a verdade é esse direcionamento, na minha opinião. Tem uma verdade absoluta que ele não consegue abrir essa cerveja de... Tô passando mal pra abrir essa porra. Também, duvido também. Nossa, preciso mijar urgente. Já tá nessa? Caralho, o Monarca é uma máquina de abrir cerveja. Também. Eu bebo, abro e bebo. Garrafas já de já vou na terceira aqui. Mas esse lance que tu falou, por exemplo, da gravidade, que é possível mudar, eu meio que concordo com você, porque a verdade é que a gente não entende... Bom, um ser inteligente que somos nós... Os seres humanos, assim, na história do universo... A gente nem usa... Se a gente usar 100% do cérebro, a gente ia conseguir mudar a cor do Facebook. Esse papo de o ser humano só usa 3% do cérebro, pelo amor de Deus. Né? Então, mas assim, a verdade é que a gente não entende nada da vida. Não. A gente começou a pensar agora, se for colocar na história do universo. Se você for colocar no calendário lá em proporção, a gente chegou ontem, Começou agora. Chegou ontem e tá querendo sentar na janelinha. Então, por isso que eu falo, sabe, não precisa querer entender tudo, cara. Não precisa, sabe? É muita pressão pra você querer entender tudo. Na verdade, querer entender, tudo bem. Mas você não precisa se cobrar como se você tivesse obrigação de entender todas as coisas. Porque... É simplesmente grande demais. Não só você não precisa, como você não pode, né?